Às 10h10 do dia 21 de novembro de 2022, no plenário Mário Shows, da Câmara Municipal de São José dos Campos, reunidos os vereadores José Cláudio, Milton Vieira Filho e Lino Bispo, ausentes os vereadores Juliana Fraga e Marcão da Academia. Membros da Comissão Especial de Inquérito constituída para investigar e apurar possível flagrante descumprimento do contrato do programa número 157 de 2008, firmado entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, e o município de São José dos Campos. Processo número 3039/2022, requerimento número 368/2022. Informo aos senhores que a presente reunião está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara. Os trabalhos do dia constituirão na aprovação da ata da 7ª reunião, seguida de oitiva com representantes da Sabesp, o senhor José Geraldo da Fonseca Júnior, gerente do Departamento Distrital de São José dos Campos, e Sérgio Beckerman, superintendente regional da Sabesp. O senhor José Geraldo da Fonseca, espera-se que todos os trabalhos de hoje ocorram de forma tranquila e objetiva. Informo que qualquer pessoa que perturbar a ordem e o andamento desta reunião será conduzida para fora deste local, a fim de que possa garantir o prosseguimento processual e o interesse público incidente. Peço ao nobre vereador Milton Vieira que faça a leitura da ata da reunião anterior. Bom dia a todos. Ata da 7ª reunião, Comissão Especial de Inquérito, Sabesp. Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de 2022, às 15h40, na Sala Betinho, da Câmara Municipal de São José dos Campos, reuniram-se os membros desta Comissão Especial de Inquérito, os senhores vereadores Milton Vieira Filho, Dr. José Cláudio e Juliana Fraga. Ausentes, os vereadores Marcão da Academia e Lino Bispo, justificadas as ausências. Inicia-se a reunião com a leitura e aprovação, por unanimidade, da ata da 6ª reunião realizada em 18 de outubro de 2022. O senhor vereador Dr. José Cláudio apresenta pedido de informação à Arcesp, por meio de ofício número 7/6 Sabesp de 2022, aprovado por unanimidade. Discussão sobre a realização de oitiva com o representante da Sabesp, aprovou-se a convocação para o dia 21 de novembro de 2022, às 10h, no plenário Mário Shows. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião às 15h51, que, lida a ata e aprovada pelos membros da comissão, foi devidamente assinada. Pergunto aos senhores se há alguma ressalva com relação à leitura que foi feita. Tem alguma ressalva? A ata, então, foi aprovada por unanimidade. Eu peço aos senhores que façam a assinatura da presente ata. Quero registrar a presença, a partir desse momento, da vereadora Juliana Fraga.
Daremos início, então, à oitiva dos representantes da Sabesp, agora a partir das 10h15. Esta comissão agradece pelo comparecimento e esclarece que o motivo de ser intimado a prestar depoimento decorre do processo número 3039/2022, requerimento 368/2022, que requer a constituição de comissão de inquérito para investigar e apurar o flagrante descumprimento do contrato do programa número 157/2008, firmado entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, e o município de São José dos Campos, processo 3039/2022, requerimento 368/2022. Vossa Senhoria será ouvida, Vossas Senhorias serão ouvidas, comprometendo-se a dizer a verdade sobre os fatos que souber. Seu papel é colaborar com a investigação dos fatos e não beneficiar ou prejudicar qualquer das partes envolvidas nesta investigação. Fica, Vossas Senhorias, advertida de que tal compromisso prestado sob penas previstas no artigo 342 do Código Penal Brasileiro. O artigo 342 do Código Penal, fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, pena de 2 anos a 4 anos de reclusão e multa. Para fins de registro, por favor, digam o seu nome e qual o cargo atual na empresa. Sérgio Beckerman, superintendente da Sabesp no Vale do Paraíba. José Geraldo da Fonseca Júnior, gerente do Departamento Distrital de São José dos Campos. Muito bem, sejam bem-vindos a esta oitiva, Sérgio Júnior. Eu quero cumprimentar aqui a presença da vereadora Juliana Fraga, Milton Vieira, José Cláudio, Dr. Pedro, assessor, aos membros desta casa, assessores e à imprensa aqui presente. Nós vamos iniciar o processo aqui, então, de questionamentos, perguntas que os vereadores trouxeram para esta casa. Sendo que as perguntas serão alternadas na medida que os vereadores sentirem a necessidade de perguntar, e as respostas podem ser logo após a pergunta serem respondidas, por favor. Eu inicio uma primeira pergunta, os vereadores vão aí se preparando. Quem tiver pergunta, levanta a mão que eu concederei, então, o tempo para a pergunta. Pergunta que eu faço primeira, Sérgio Júnior. As reclamações a respeito de falta de água continuam. O tempo tem passado e a gente percebe que não está havendo uma mudança desse comportamento da população em reclamar com relação à falta de água. Hoje é a terceira oportunidade em que a Sabesp e o Poder Legislativo se reúnem. O que motivou as duas últimas reuniões foi exatamente o crescente número de munícipes insatisfeitos com o abastecimento. Algo foi feito de diferente que os senhores podem dizer, olha, a gente tinha, de fato, né, reclamações, mas a gente corrigimos e isso não está acontecendo. Pergunto, então, aos senhores, se houve algo realizado que isso deixou de acontecer. Bom, muito bom dia, vereador Lino Bispo, senhores vereadores, senhores membros da Câmara, o pessoal que nos ouve pela TV Câmara.
Importante a gente salientar que nenhum sistema de abastecimento de água, em qualquer lugar do mundo, é infalível ou é isento de uma falta d'água. E essas faltas d'água, elas decorrem de inúmeros problemas. Problemas de vazamento, problemas de interrupção de fornecimento de energia elétrica, no caso de regiões abastecidas por bombeamento, às vezes problemas internos, na casa dos consumidores, mas, enfim, existem problemas de ordem variada que acabam afetando o abastecimento de uma região ou de outra, de qualquer cidade, de qualquer sistema de abastecimento de água. São José dos Campos tem hoje 195 mil ligações de água e a gente registra, em média, 1.800 reclamações por dia durante o ano. Isso corresponde a 0,9% dos imóveis atendidos. Existe um dado muito interessante, inclusive, que a Sabesp forneceu para a Prefeitura, quando a Prefeitura implantou o programa Cidade Inteligente. É um indicador que demonstra que a média de falta d'água por ano, por imóvel em São José dos Campos é de 30 minutos. Ou seja, se considerássemos os 195 mil ligações, essas 195 mil ligações não significa que são 195 mil imóveis atendidos, são muito mais, porque um ramal de um prédio com 40 apartamentos é uma ligação. Mas, para cada ligação de água, a gente teria 30 minutos de falta d'água. Existem problemas localizados, né? Tivemos problemas no começo do ano no Jardim Morumbi, na região próxima, que foi um problema de bombeamento, problema causado por desarme de bomba, corrigido tão logo identificado, problemas de quedas de árvore sobre a fiação aérea da concessionária de energia elétrica, que desarmava não só as nossas bombas, os boosters e estações elevatórias de água, mas como também os poços artesianos. São José dos Campos é abastecida por uma estação de tratamento de água, que fica aqui próximo, ao final da Avenida 9 de Julho, e por 44 poços artesianos que, lógico, funcionam com energia elétrica. Então, se falta energia elétrica, a gente para o abastecimento momentaneamente. Daí a necessidade dos imóveis terem, conforme preconiza a BNT, de uma reservação suficiente para um dia de consumo. Tivemos problemas, por exemplo, na Zona Norte, na ponte, esqueci o nome dela agora, Maria Pelegrina, que foi roubado a sustentação que fazia o transporte, a adução de água. Roubaram a sustentação da adutora, a adutora caiu e a gente teve que trabalhar de madrugada dentro do Rio Paraíba, debaixo da ponte, para restabelecer o abastecimento, e foi um dia de bastante reclamação de falta d'água, não poderia ser diferente. Era uma adutora de 300 milímetros, que abastecia uma região grande da cidade, mas tão logo tivemos conhecimento do problema, imediatamente procedemos à solução. Bom, sem querer me alongar muito, problemas de abastecimento existem em qualquer sistema de abastecimento de água. É lógico que a Sabesp trabalha de acordo com o crescimento da cidade. A cidade vai crescendo, a gente tem que atender as novas regiões, os novos condomínios, os novos bairros, e a gente se programa para fazer dotar a cidade dessa infraestrutura antes do empreendimento acontecer ou dos bairros surgirem. E isso os senhores poderão ver na apresentação que nós preparamos, que tão logo nos seja dada a oportunidade, nós faremos. Completando um pouco essa pergunta, a Prefeitura nos informou que encaminhou a vocês reclamações
De dezembro a janeiro, até o vereador Zé vai citar os bairros que a Prefeitura informou à Sabesp das constantes reclamações de falta de água. Por favor, vereador. Aqui no mês de janeiro e dezembro, janeiro de 2022, dezembro de 2021, os bairros Alto Santana, Altos do Caetê, Jardim Anhembi, Campo dos Alemães, por várias vezes, Centro, Cidade de Morumbi, 3 vezes aqui no mês de janeiro, Condomínio Residencial Mantiqueira, na região norte, Costinha, região norte, Cruzeiro do Sul, 3 vezes aqui na região sul, e Imperial, Jardim Imperial, região sul, Jardim Colinas, região oeste, por 2 vezes, Jardim Sul, na região sul, também 3 vezes, mês de janeiro, Parangaba, Jardim Parangaba, região leste, Parque Nova Esperança, região leste, por 4 vezes aí no mês de janeiro, Jardim Primavera, região leste, Jardim Paulista, região central, Jardim Petrópolis, sul, Residencial Gaso, também região sul, Residencial União, região sul, São Dimas, Jardim São Dimas, aqui no centro, Torrão de Ouro, por 3 vezes na região sul, e Vila Nair, região central também. Eu percebo que, dentre essas reclamações que a Prefeitura encaminhou para a Sabesp, nós tivemos ali 3 bairros que são na região central. Né? A grande maioria são nas regiões, vamos dizer assim, fora do centro, regiões que estão crescendo bastante. E as regiões aqui, nós podemos dizer que são reclamações que as pessoas conseguiram fazer. Outras delas não conseguiram fazer. A gente percebe que vocês estão tendo um problema, vamos dizer assim, crucial, nas regiões onde estão crescendo. Pergunto eu, essa falta de água nas regiões em crescimento não está relacionada à falta de investimento em mais reservatórios? O Sérgio falou que parte da água produzida vem de poços artesianos, que se acabar a energia, acaba a extração da água. Os senhores não deveriam pensar, né, quando o senhor falou desse investimento que vocês planejam e tal, por que então a população tem reclamado tanto que estão sem água, né, nas suas casas? Bom, muito bem. Como muito bem colocado pelo vereador, na região central existe uma malha de distribuição já consolidada, né, e a gente consegue fazer o abastecimento da área no entorno da estação de tratamento de água sem muito problema de intermitência ou falta d'água. Nas regiões mais periféricas é que a gente nota esse problema aqui em São José dos Campos. E, para isso, estão previstos investimentos que serão mostrados aqui, inclusive com uma planta da cidade, com várias adutoras, para que a gente faça a água sair da estação de tratamento e chegar nessas regiões mais afastadas. São José dos Campos é uma cidade que cresceu muito nos últimos 20 anos e a infraestrutura não acompanhou esse crescimento. O que foi feito na cidade foram obras de cunho operacional, né, perfuração de poços para atendimento de regiões afastadas do centro, mas o que produz água com vazão necessária para o atendimento é a estação de tratamento aqui, que fica na Avenida Euclides Miragaia. E estão previstas várias adutoras adutoras de grande diâmetro, são investimentos grandes, vão sair da estação de tratamento para chegar nas pontas. Existem outras formas de se combater falta d'água, e a gente combate isso diariamente, reduzindo o tempo de vazamentos, reduzindo as perdas no sistema de distribuição, melhorando a equalização das pressões, e isso tem sido feito diariamente pela equipe da Sabesp em São José dos Campos. Voltando ao cerne da questão,
as regiões periféricas, digamos assim, as regiões que crescem hoje, elas carecem de infraestrutura, ou seja, adutoras, boosters, reservatórios. Fizemos reservatório agora em Santana, na região norte, que melhorou bastante a garantia hídrica, né, a disponibilidade hídrica lá. No caso de uma falta de energia elétrica, o poço para, mas a gente trabalha com a água que tem dentro do reservatório. Então, a gente consegue fazer o abastecimento. Quem sofre são aquelas residências em que não existe reservação, né? Aquelas regiões mais carentes, onde a pessoa não consegue instalar uma caixa d'água em cima do seu telhado, e aí na hora que cessa o abastecimento da Sabesp, ela infelizmente fica sem água. Vou passar a palavra para o vereador, né? Depois eu volto, porque dentro da resposta do Sérgio ficou algumas coisas que eu queria questionar. Mas para o vereador, então, ter a oportunidade, pode perguntar, vereador. Obrigado. Vereador Milton Vieira. Obrigado, presidente. Bom dia, senhores. Eu agradecer também a presença dos senhores, do Sérgio, do Júnior. A pergunta é, a gente está falando de não é de uma empresa simples, uma empresa comum, né? Nós estamos falando de uma das maiores empresas de saneamento básico. A Sabesp é uma das maiores empresas de saneamento básico do mundo em população atendida. A Sabesp está presente em 375 municípios do estado de São Paulo, negocia ações na Bolsa, inclusive na Bolsa de Nova York. Gostaria de saber dos senhores como que uma empresa com este potencial ainda depende, não sei se totalmente, da geração de energia da EDP para bombear a água potável até as torneiras da população. Me corrija se eu estiver errado, tá? E aí uma análise, não está na hora da Sabesp pensar na questão do investimento em ter usinas próprias, como, por exemplo, geradores para suprir estes momentos de falta de energia, para não deixar a população sem abastecimento na questão do bombeamento de água potável? Bom, muito bem, vereador. A Sabesp, aí é uma questão de ISD, né, de meio ambiente e governança. A Sabesp, aqui no Vale do Paraíba, está implantando 5 usinas fotovoltaicas para geração de energia elétrica e ajudar na preservação do meio ambiente, porque você é uma energia limpa, você depende do sol. Essas usinas estão sendo implantadas em estações de tratamento de esgoto e a gente vai produzir energia elétrica e jogar na rede da concessionária. Não podemos produzir a energia que consumiríamos. Com relação aos geradores, sim, nós dispomos de alguns geradores, mas é impossível pensar em instalar geradores em todos os... nós temos em São José dos Campos cerca de 400, me corrija se eu estiver errado, Júnior, instalações operacionais, como boosters, poços artesianos, estações elevatórias de esgoto, reservatórios que possuem bombas na saída, né, reservatórios baixos que bombeiam para cima. É impossível, seria inviável economicamente, isso seria refletido na tarifa, não é uma coisa adequada a se pensar, a se fazer, mas temos geradores, sim, geradores móveis, inclusive, que instalamos dependendo da condição de fornecimento de energia pela concessionária de energia elétrica local. No caso de regiões onde, conhecidamente, né, esses casos de interrupção de energia elétrica ocorrem com mais frequência, a gente já deixa um gerador preparado, disponível para aquele local. Às vezes, a falta de energia elétrica, nós tivemos um evento, não me recordo se foi esse mês ou mês passado,
acho que foi esse mês, inclusive, que faltou água aqui na região, faltou energia na região central. A estação de tratamento de água ficou 6 horas sem energia elétrica. E aí a gente deixou de produzir 1.500, 1.700 litros por segundo. 6 horas de interrupção de energia elétrica não quer dizer que é 6 horas sem produção de água, porque você para todo o processo de tratamento de água e esse processo, para ser retomado, ele é diferente do processo de retomada de energia elétrica, onde você rearma um disjuntor e a energia volta imediatamente. Não, ele é lento, é demorado, a gente tem que dosar produtos químicos de forma adequada à vazão que está entrando na ETA, a gente não pode ligar as bombas com a vazão plena, a vazão máxima, sob pena de provocarmos vazamentos, golpes nas redes, e aí seria pior ainda. Então, 6 horas de parada de energia elétrica numa estação de tratamento de água implica aí de 8 a 10 horas de parada, 6 horas de interrupção de fornecimento de energia elétrica em uma estação de tratamento de água, implica aí numa parada de 8 a 10 horas aqui em São José dos Campos para a gente fazer a retomada. Eu só queria complementar sobre esse evento. O Sérgio fala foi no final de semana da eleição, segundo turno. Houve uma chuva forte aqui em São José, foi desligado. A gente teve dificuldade, ficou 6 horas com a ETA. Mas, por exemplo, no Vista Verde, a energia do nosso sistema só retornou na terça-feira. Mas nós criamos mecanismos que nós conseguimos abastecer o Vista Verde, que não tem, a maioria dos imóveis não tem caixa d'água, com manobras no sistema, levando para lá tem um poço, levando para lá a água da ETA. E da mesma forma a gente fez isso em vários pontos ao longo da cidade, na Zona Norte, parte dos locais onde o vereador citou aí, que é dos ofícios da prefeitura. Então, assim, nem sempre a falta de energia é um impeditivo para que a gente tenha falta d'água. É claro, uma falta de energia na ETA, isso é complicado, entendeu? Realmente foi um dia de muito calor no dia seguinte. Se eu não me engano, muitos dos locais de votação começaram sem energia nos prédios e foram sendo restabelecidos ao longo do dia. Parece-me que só no meio da tarde esses locais foram. E as nossas instalações, nesse momento, foram prejudicadas por isso, mas nem por isso, pelo fato de estarmos sem energia, fez com que todas as instalações ficassem sem abastecimento de água. Tá certo? Dentro da resposta que o Sérgio deu, eu queria fazer que eu pudesse ser esclarecido. O Sérgio falava que parte da falta de água lá no consumidor está ligado à falta de uma caixa reservatória. O contrato não diz que o consumidor, o cliente da Sabesp, tem que ter essa caixa. Não é? O contrato diz que essa água precisa chegar na casa do cidadão, né, com qualidade. Então, é uma coisa que eu questiono na resposta. E o Sérgio falava também nesse trabalho que a Sabesp tem feito com relação à perda da água, que é um dos fatores que ela está no reservatório, ela sai, vai se perder, essa água é tratada, teve um custo para isso. Mas o que nós estamos vendo com relação a perdas é que está crescendo. Né? A Sabesp tinha um compromisso, uma previsão, se eu não me falha a memória, no ano de 2019, para chegar numa perda de 220 litros por ramais. Não é? Isso passou para 395 e passou para 425 litros de perda por ramal. Então, eu não estou vendo aqui esse investimento feito nas perdas aparecer de forma real e concreta, isso mediante até relatórios que vocês encaminharam para a nossa casa. Vereador, deixa eu só fazer uma questão da caixa d'água. A caixa d'água, a obrigatoriedade de uso de caixa d'água, faz parte do decreto 12.342/78, Código Sanitário do Estado de São Paulo, que diz que todos os imóveis têm que ter ao menos uma caixa d'água de 500 litros.
Se eu não estou equivocado, eu acho que é o artigo 10 ou 11, entendeu? Então, isso é um decreto estadual, não é o contrato nosso que diz, ou além, é claro, das normas da ABNT citarem isso, a 5626/92, se eu não estou enganado. Entendeu? Então, isso faz parte da legislação estadual sobre essa questão da caixa d'água. A questão de perdas, isso a gente vai detalhar melhor na apresentação algumas coisas. A perda, o índice de perdas, é importante saber, ele tem dois componentes importantes. A componente física, que é a perda real, que é o vazamento, o extravasamento, e a perda aparente. A perda aparente, ela é o que a gente chama de submedição. É o hidrômetro, a água que passa no hidrômetro e mede menos do que o consumo. Em média, um parque de hidrômetros bem dimensionado, essa submedição é da ordem de 5% a 7%. A gente está com um parque de hidrômetro um pouco atrasado, a gente está fazendo um trabalho muito grande para retomar, para atualizar o nosso parque de hidrômetros. Então, tem uma parte considerável disso. E tem também a submedição do que a gente chama de macromedidores, que são os medidores que medem a água que sai dos reservatórios. Nós vimos conversando no caminho, a semana passada nós estávamos aferindo alguns dos macros, a gente identificou um desvio no macromedidor da ordem de 13%, um macromedidor dentro da ETA. Isso vai dar uma previsão de redução do índice de perdas nosso de mais de 30 litros por segundo, só esse desvio no macro. Então, entendo, é importante um bom diagnóstico das ações disso daí, tá certo? Então, é só colocar essas duas questões para a gente ver. E realmente, o foco do investimento nosso no início não foi do contrato, não foi necessariamente a maior parte na questão de redução de perdas. Foi em outras reduções. O vereador também falou da questão de reservação. A gente ampliou a capacidade de reservação nesse contrato de São José dos Campos até 2001, da ordem de 10 mil metros cúbicos. Mais os 2 mil que a gente entregou agora no Alto Santana, 12 mil metros cúbicos a gente ampliou a capacidade de reservação do município de São José dos Campos ao longo desse contrato. A gente vai demonstrar depois que há várias ações que estão em andamento. O Sérgio está aqui há pouco mais de 2 anos, eu também um pouco mais de 2 anos e meio no departamento. Desde que eu cheguei, a gente identificou algumas fragilidades. O Sérgio, nós temos trabalhado diuturnamente para fazer esses investimentos. E aquilo que a gente vai apresentar são coisas que assim, estão aprovadas, estão em fase de elaboração de projetos para contratação já a partir do primeiro semestre do ano que vem. Algumas coisas vão ser publicadas ainda esse ano, com reforço de adutora para a Zona Leste, para a Zona Sul. Então, no sentido de resolver esses problemas. Tá certo? Eu gostaria de complementar a fala do Júnior, dizendo o seguinte. O índice de perdas, ele é um indicador que é calculado que é a diferença, né? É a razão, perdão, entre o que é produzido de água na estação de tratamento de água e nos poços, ou seja, aquilo que a gente tira da natureza, trata e disponibiliza para a distribuição. E aquilo que efetivamente a gente consegue medir por meio dos hidrômetros instalados em todos os imóveis de São José dos Campos. Então, existe esse número que o vereador colocou, a unidade dele é em litros por ligação por dia. Não é um termo percentual. Então, isso varia muito de acordo com a cidade. Uma cidade verticalizada, esse indicador é muito cruel, como é o caso, por exemplo, de Santos, na Baixada Santista, que é uma das cidades mais verticalizadas do país. Se não for a primeira, é a segunda. Então, é um número muito cruel com cidades verticalizadas. São José dos Campos tem se verticalizado. A gente nota cada vez mais prédios com inúmeros apartamentos. Mas as perdas são perdas físicas, como o Júnior colocou, e perdas comerciais, ou seja,
se a água passou pelo hidrômetro, o imóvel foi abastecido, mas a Sabesp não computou aquele volume que passou pelo hidrômetro, ele entra como uma perda aparente, uma perda comercial. Daí a necessidade da substituição dos hidrômetros. Hidrômetros têm vida útil, né, de acordo com a idade, de acordo com o volume de água que passa nele. E normalmente quando a gente começa uma campanha de troca de hidrômetros, os vereadores são o para-choque das reclamações, porque muitas vezes a gente abastece, não mede adequadamente. Quando a gente começa a medir, às vezes o imóvel tem um vazamento interno, o morador às vezes nunca soube disso e passa a medir o vazamento interno. Então isso é comum acontecer. São José dos Campos, como eu disse, tem 195 mil ligações, são 195 mil hidrômetros instalados na rede de água, nas residências, e a gente tem que trocar, salvo engano, mais 50 mil para atualizar o parque. Já trocamos mais de 50 mil, acho que cerca de 50 mil só esse ano. Quando a Sabesp assinou o contrato com a cidade de São José dos Campos, em 2008, São José dos Campos tinha pouco mais de 40% de coleta de esgoto. Ou seja, as pessoas tinham esgoto no pé. Ou tinha uma fossa negra, uma fossa séptica, ou jogava o esgoto em galeria. Muito bem, o que a Sabesp fez naquele momento? A partir daquele momento, começou a investir muito em coleta, tratamento e afastamento de esgoto. Hoje, 2022, São José dos Campos tem 100% de coleta de esgoto nos locais regulares, né? Lógico que pequenas áreas de invasão não tem ligação de esgoto, nem tem ligação de água, não poderiam ter, mas o que foi investido, o pesado investimento da Sabesp foi em esgoto. Foi construída uma nova estação de tratamento de esgoto no Paranangaba, e hoje São José dos Campos tem 100% de coleta, tratamento e afastamento de esgotos. Com isso eu quero dizer que não existe recurso infinito, ilimitado, para se investir na adequação, na ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgotos, no combate às perdas, na ampliação do sistema de abastecimento de água. Lógico que a gente prioriza o abastecimento de água, mas como São José já tinha praticamente 100% de abastecimento de água, tratamos de cuidar do esgoto. E aí, o investimento em infraestrutura de água, essas obras grandes que nós demonstraremos na apresentação, ficaram para o futuro. Estão previstos inúmeros investimentos, com várias adutoras, substituição de bombas de potência elevada. E é como se a gente tivesse uma casa que tivesse quarto, sala, cozinha, mas não tivesse banheiro. Bom, vamos construir o banheiro primeiro, depois a gente reforma a sala, o quarto e a cozinha. Então a gente tratou de construir a cozinha. Foi isso que a gente fez aqui em São José dos Campos, aumentando a coleta e tratamento de esgoto de 46% para 100%, já em 2000 e poucos anos depois da assinatura do contrato, 2018, não me recordo agora quando foi universalizada a coleta, tratamento e afastamento de esgotos aqui no município. O senhor atesta, então, que a falta de água que alguns bairros estão tendo hoje, ela está existindo porque houve uma falta de investimento para que não estivesse faltando água para esses bairros que nós estamos citando. Eram investimentos que poderiam, né, ser postergados para que a gente tratasse primeiro aquilo que era mais urgente, que era tirar o esgoto do pé das pessoas. Não faz sentido a gente melhorar o abastecimento de água para quem já tem o abastecimento de água e deixar uma pessoa, principalmente nas regiões mais afastadas, com esgoto no pé. O investimento em tratamento de esgoto, para cada real investido em tratamento de esgoto, o poder público economiza de 3 a 4 na prevenção de doenças de veiculação hídrica. Então, embora de difícil quantificação, foi um investimento certeiro, um investimento correto,
que a empresa fez. Sérgio, mas a gente sabe que vocês estão aqui há 2 anos e meio, né, vamos lá, que o esgoto, a Sabesp vinha cobrando, apesar de não ter tratamento, mas a Sabesp vinha cobrando esse esgoto nas contas de água de todas as instalações existentes no município. Não houve, então, por parte de gestões anteriores, esse cuidado. Bom, nós temos que tratar, ou seja, trabalhar a questão do tratamento do esgoto, mas não podemos deixar de investir para que esse cidadão tenha a prestação de serviço, no caso do fornecimento de água, com qualidade. Vocês não podem admitir que houve uma falta de planejamento e a população está pagando esse preço agora porque a empresa não investiu de forma necessária em mais reservatórios, mais adutores para chegar essa água na ponta. Bom, não houve, por parte das gestões anteriores, principalmente, uma falta de planejamento nesse sentido, pensando lá na ponta? A empresa investiu naquilo que era urgente naquele momento, que era tirar o esgoto do pé das pessoas, né? A pessoa tinha esgoto na porta, correndo a céu aberto, né? Crianças pisando em esgoto, que é um problema de saúde pública. A cobrança pelo esgoto, se a pessoa não tem uma ligação de esgoto, a Sabesp não cobra. Isso é um decreto tarifário, não tem como a Sabesp cobrar daquelas pessoas que não têm rede coletora na sua porta pela parte do esgoto. A conta de água da Sabesp é dividida em 2 partes, parte de água e parte de esgoto. O que ela paga de água, ela paga 80% de esgoto. A gente ainda tem uma parcela aí de 20% de água que passa pelo hidrômetro que não é considerada na rede de esgoto. Mas, como disse, a Sabesp investiu naquilo que era mais urgente naquele momento, que era a necessidade da ampliação da rede coletora, do sistema de tratamento, no correto afastamento dos esgotos. E isso, claro, à época, certamente foi conversado com o poder público e, com consentimento da prefeitura, foi dado início às obras para ampliação do sistema de esgotamento sanitário. Vereador Zé Cláudio, sua pergunta. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Júnior. Prazer ter vocês. Obrigado pelas respostas. São coisas simples e rápidas. Primeiro, do hidrômetro, você já falou alguma coisa, que a região do Urbanova, aqui de São José dos Campos, nos condomínios, né, tiveram algumas trocas de hidrômetros e muitos problemas, entendeu? Nesse ano agora, 2022. Então, saber se vocês têm um programa lá para a região de estar mapeando esse bairro Urbanova e os condomínios, porque alguns lugares é problema de pressão e outros até pela colocação mesmo. Eu não sei que pela colocação se teve alguma lesão lá na residência, o que causou muito vazamento e muita reclamação na região do Urbanova. Então, essa em relação ao hidrômetro. Segundo, que é o seguinte, a reclamação, quando a pessoa faz uma reclamação, vai uma pessoa na residência. Essa pessoa vê o problema, aí avisa a Sabesp, aí depois manda outra equipe lá para fazer o conserto. Isso demanda tempo. Eu acho que esse é um dos grandes problemas que eu vejo, é a agilidade em resolver o problema básico mesmo, qual é um vazamento, que algumas vezes pode ser até grande, colocar em risco a residência. Então, tentar agilizar isso daí seria muito importante para nós darmos essa resposta para os moradores aqui de São José dos Campos. E a terceira colocação, já emendando uma outra aqui, a Prefeitura de São José dos Campos dá uma estrutura boa para vocês, conversa com vocês, atende vocês adequadamente, porque a gente nota que você falou bastante em investimento, tudo, que a Sabesp tem vontade de investir, de trabalhar e melhorar, principalmente na questão de usina, que você falou, né, de energia fotovoltaica, mas a Prefeitura dá essa estrutura, porque o que a gente nota aqui em São José, principalmente na leitura, que a maior falta de água é nos bairros carentes, nos bairros mais longe e carentes, onde a Prefeitura não faz um bom atendimento aqui em São José dos Campos. Então, será que o problema está na Sabesp ou está na Prefeitura? Então, essas são as minhas colocações. Eu vou começar respondendo, depois o Júnior
complementa. Bom, primeiro com relação à parceria da Sabesp com a Prefeitura, eu posso dizer que é a melhor possível, né? Tudo que depende da Prefeitura, né, todas as solicitações da Sabesp são atendidas de forma imediata, muito rapidamente, desde o prefeito até passando pelos secretários, pelo corpo técnico. O relacionamento é muito bom, de ambas as partes, né? A Sabesp também se coloca à disposição da Prefeitura para ajudá-la no que for possível. Com relação ao atendimento, ao pronto atendimento das solicitações dos nossos clientes, isso é um indicador da Arcesp, a agência reguladora de água e energia elétrica do Estado de São Paulo, que nos regula e nos fiscaliza, além da CETESB, da Câmara de Vereadores, da mídia, da própria população. A Arcesp fixa nas suas deliberações prazos a serem atendidos. Então, no caso de um vazamento de água ou no vazamento de esgoto, a gente tem até 48 horas para atender 95% do vazamento de água e esgoto. Vou passar para o Júnior aqui, que ele tem isso na ponta da língua. A questão do prazo, a gente tem que atender 70% em 24 horas e 100% em 96 horas de os vazamentos. Só complementando, a gente também está passando por um processo de reestruturação a fim de melhorar a qualidade do serviço. Antigamente, a Sabesp tinha assim, um contrato. Eu tinha um contrato para esgoto, um contrato para água e um contrato para ligação de água, que é o crescimento vegetativo. A partir de maio desse ano, a gente tem um único contrato. Então, isso surgia essa questão. Às vezes eu tinha um vazamento na rua e eu tinha um contrato para vazamento de rede e outro para vazamento de ramal. Eu precisava de um fiscal para saber para qual empresa eu ia mandar antes. Então, isso hoje acabou. Eu tenho um contrato que faz todo tipo de serviço. Se for vazamento de água, se for vazamento de esgoto, isso ele está há 5 meses em operação. Inclusive, isso é um contrato que tem alguns itens que a remuneração é por resultado. Então, a gente tem para questão de pavimento, ainda isso não reflete, melhorou o prazo de atendimento, a qualidade ainda tem espaço para melhoria. Então, a gente faz por amostragem, a gente faz um ensaio de penetrômetro para ver se a compactação, que é aquilo que faz o pavimento ceder, melhore a qualidade. Então, a gente tem feito isso. No último mês, a gente reteve da medição da contratada, por não atender essa questão, essa única questão, R$160 mil na medição dela. Então, assim, a gente tem buscado aperfeiçoar os nossos processos de fiscalização. Em 2016, quando eu assumi o setor de serviços ao cliente, né, nós tínhamos um fiscal de rua só. Então, desde esse período, a gente vem reestruturando, aumentando a equipe de fiscalização, tirando o pessoal nosso que fazia o serviço de rua, deixando de fazer e cuidando dos serviços prestados por terceiros hoje, para que a gente tenha uma fiscalização melhor. É claro, a gente está num processo de mudança, então ainda temos espaço para melhoria, estamos melhorando. Alguns indicadores, como o Sérgio bem falou, melhoraram bastante. Prazo de reposição a gente melhorou, prazo de reparo melhorou, disso daí. O vereador falou do Urbanova. Então, a questão da troca de hidrômetro. A questão da troca de hidrômetro é contratado, o serviço tem que ser bem feito. É importante que a gente tenha esse feedback se deixou um vazamento, alguma coisa, a empresa vai retornar, vai fazer o reparo e nós não vamos pagar, certo? Inclusive, no nosso contrato, a gente tem um adicional de troca de hidrômetro. Se ele chega lá e é um hidrômetro antigo, de ferro, que já está enferrujado, que fatalmente, a hora que você vai trocar o hidrômetro, vai dar esse problema, a gente tem esse custo para pagar. Ele já pode ir lá e fazer esse reparo, essa troca. Se ele vai lá e não faz, porque ele quer ganhar produção, o azar é dele, porque ele vai ter que voltar, quer dizer, ele vai ter esse gasto extra
para corrigir aquilo que ele não fez bem feito. A gente tem notificados, a gente está aplicando uma multa na contratada, além dos 160, a gente está aplicando uma multa agora esse mês nela, por algumas coisas que a gente não entende que não está sendo feito. Então, a gente está fazendo uma fiscalização mais forte a partir desse contrato, como a gente não tinha antes, porque a gente não estava bem estruturado para isso. Então, assim, a gente tem trabalhando. A questão do abastecimento de água, as obras que a gente vai fazer, eles vão adequar, vão melhorar também a oferta de água para o Urbanova, porque uma parte disso atende. O sistema do Urbanova está ligado ao sistema do Jardim das Indústrias. Então, a gente vai mexer nisso daí e vai melhorar também essa oferta e dar mais tranquilidade e garantia. Eventos vão acontecer? Eventos vão acontecer. A gente não tem controle de tudo, mas a gente tem buscando trabalhar para isso. Tá certo? Eu não sei se vai estar na apresentação de vocês. Se estiver aí, eu deixo a pergunta para ser respondida com os slides. Você poderia dizer para nós, por exemplo, hoje vocês captam água do Paraíba e também é produzida pelos poços artesianos, não é? A água do Paraíba ela é tratada. Ao ser tratada, ela vai para um reservatório, que acho que é aqui no centro, da Miragaia, não é? Gostaria de saber como é que é distribuído. Ela vem para esse central, desse central para a região do Urbanova, né, e Jardim das Indústrias tem um reservatório lá. Eu sei que no Satélite tem um, no União tem um menor. Como é que, onde está a concentração do estoque e onde está as distribuidoras, ou seja, as receptoras desse estoque geral que vocês captam na nossa cidade? Eu acho que na apresentação fica claro isso, porque tem uma imagem de satélite que mostra os principais reservatórios de São José dos Campos. Mas, basicamente, é assim. Podemos deixar, então, para... Eu sugiro a vocês, vamos ver a apresentação deles, daí a gente vê a apresentação e vê a necessidade de se fazer alguma pergunta, se dentro da apresentação não for esclarecida a nossa dúvida. Pode ser? Então, tá. Bom, primeiro eu vou corrigir minha falta de educação. Boa tarde, vereador Lino Bispo. Boa tarde, vereador Dr. Cláudio. Bom dia, né? Eu não sei, né? Vereadora Juliana, boa tarde. Bom dia a todos que nos assistem, né? Peço desculpas aí. Vereador, só para a gente falar, o contrato ele prevê várias questões, e uma das questões que fazem parte do contrato são os quadros de investimento. Então, ele está separado aí água, esgoto, uso geral e o total. Então, o contrato previa esse desembolso em investimento, tá certo? Então, ele faz parte também do investimento. Tanto que, se a gente for ver, a parte de esgoto está mais carregada no começo do contrato, justamente por essa demanda. Toda a Zona Leste, uma parte considerável da Zona Leste, se pegar ali da estrada do Cajuru em direção a Caçapava e da Tancredo Neves, não tinha nem rede coletora de esgoto, muito menos tratamento de esgoto. Então, então por isso, a previsão disso. Então, vereador, só para fazer, isso tudo a gente atualizou para dezembro de 2021, aquilo que era previsto de investimento no contrato, aqueles valores que constam daquela tabela anterior, com os valores que nós gastamos. Então, se a gente for ver, vereador, faltou o investimento. A Sabesp investiu em São José 565 milhões e o contrato previa 451 milhões. Quer dizer, nós investimos mais de 100 milhões de reais além daquilo previsto pelo contrato inicialmente, certo? Nós fizemos aí, eu vou detalhando mais um pouco aqui, nós fizemos investimentos em esgoto aqui, só para efeito, os principais investimentos, não são todos investimentos. Ampliação da ET Lava Pés, para poder receber todo o esgoto da Zona Sul, que não recebia, 32 milhões. 143 milhões na ET Paranangaba, uma ET nova. Nós construímos 22 elevatórias de esgoto na Zona Leste para poder levar esse esgoto até
ET Paranagaba, 35 milhões em coletores para poder levar isso, e mais 15 milhões em redes coletoras e ligações na Zona Leste. Então, o Primavera, vários bairros ali que não tinham rede coletora de esgoto, a gente fez rede coletora de esgoto. Essa obra foi concluída em 2015, 2016. Então, o que o Sérgio falou, lá em 2008, quando assinou, a gente tinha 46% das economias conectadas que iam para a rede coletora de esgoto. E em 2021 a gente bateu 100%, quer dizer, todo o esgoto que a Sabesp coleta ou vai para a ET Lavapés, ou vai para a ET Paranagaba, ou para a ET São Francisco Xavier também, que dentro do volume que a gente trata aqui na sede, é menor. Investimentos em água, nós também investimos. Ampliação e melhoria da produção, a gente investiu 8,6 milhões, aqui são os principais investimentos. 20 milhões em reservação, em adução de água. 5,4 milhões em reservação, isso dá 10 mil metros cúbicos a mais. Esses 10 mil metros cúbicos não conta aí o reservatório do Alto Santana, que são mais 2 mil metros cúbicos, então 12 mil metros cúbicos. Então a gente tinha 64 mil metros cúbicos de reservação em São José e pulou para 76 mil metros cúbicos, 78 mil metros cúbicos de reservação. Isso é mais do que 1/3 do consumo diário de São José. O que a norma preconiza é que a gente tenha 1/3 de reservação do município. Certo? Aqui outros investimentos que a gente fez, equipamentos eletromecânicos, 32 milhões, 60 milhões em crescimento vegetativo, que é o prolongamento da rua, novas ligações, e mais 12 milhões em desapropriações para poder atender todas essas obras que nós fizemos, que as pessoas precisam ser indenizadas também. Não, voltam, por favor. Aí. Então, só para as pessoas saberem, essa é a planta de São José, como o Sérgio falou. Em azul são as adutoras existentes hoje. Certo? Acho que ali fica mais fácil. Então, aquilo que está em vermelho e roxo é aquilo que está planejado para execução ao longo até o final do contrato. Em vermelho, vereador, a gente tem aí aquilo que está em fase de montagem de pacote para licitação já a partir do ano que vem. Então, a gente tem uma adutora que vai sair aqui da Vila Ema e vai até o centro esportivo, acho que Farmaconde, se eu não estou enganado. A gente tem uma adutora que vai sair do Jardim Satélite, vai até o reservatório Morumbi, que fica ali encravado no cemitério. A gente tem uma outra adutora que vai sair da ETA, vai sair aqui, vai vir aqui próximo ao Paço Municipal aqui, passando a ponte aqui, para transferir a água para a Zona Leste. E nós estamos construindo um reservatório, que a gente chama de reservatório Petrobras na Estrada do Cajuru, e a gente vai complementar essa adutora também, vai licitar o ano que vem, para aumentar a oferta de água no Centro de Reservação Santa Júlia. Então, estão descritos aí as obras. Aqui é o prazo de investimento. Então, são 109 milhões que a gente pretende investir até 2025 para aumentar a oferta de água e diminuir esse tempo de demora de transferência de água quando ocorrem os eventos. A gente tem aqui também uma conclusão da obra da Granja que está em andamento, a previsão é março. Isso vai aumentar a oferta de água ali na região do Santa Júlia, do Putim, que é um dos locais que houve bastante reclamação. Então, assim, essa obra está em andamento. Nós fizemos reservatórios nessa região e agora a gente está ampliando a adutora em março. E no projeto que nós vamos fazer lá no Santa Júlia, a gente vai ampliar a reservação lá também. Embora a gente tenha bastante reservação em volume, é claro que em alguns lugares elas estão meio deslocadas. A gente precisa levar
a reservação até a porta da cidade, para que a gente consiga atender da melhor maneira possível os nossos clientes. Daí, de repente, você fala, bom, isso é uma coisa que a gente tem trabalhando há 2 anos para viabilizar essas obras, entendeu, vereador? Eu recordo, há 1 ano atrás, a gente bateu o martelo com a nossa diretora, foi no dia 12 de novembro, uma reunião que nós fizemos uma sexta-feira, às 5 às 6 horas da tarde. Eu lembro porque eu estava saindo de férias. Então, foi inesquecível. Eu trabalhei o sábado e domingo para a gente transformar isso num cronograma, ela aprovou e veio para a execução dos projetos. Então, todas essas obras aí, a gente está em execução de projeto para poder contratar esse ano e até 2025 melhorar isso. Então, assim, nós investimos bastante, nós investimos 100 milhões a mais do que estava previsto e vamos investir mais ao longo dos anos aí. Então, esses são aqueles que são os investimentos que já estão programados. Inclusive, nós protocolamos uma resposta à própria Arcesp e isso está pactuado com a Arcesp também. Não, vai ser publicado junto com o lodo. Na verdade, ali está com 5 milhões, mas a obra total, porque tem a parte de tratamento de lodo, são 45 milhões de reais. Quer dizer, então, além desses 109, tem mais 40 milhões de reais aí, vão ser quase 150 milhões de reais de investimento nos próximos anos aqui em São José, sem contar renovação de ativos e crescimento vegetativo. Ô Sérgio, uma dúvida que eu tenho. Esse planejamento, ele é feito por vocês aqui, aprovado em São Paulo, é feito em São Paulo? Como é que acontece esse planejamento? Nós temos aí uma previsão, né, de execução. E o que vocês aqui, mediante ao clamor da população de algumas regiões, o que vocês podem alterar nesse planejamento, se pode ou não? Como é que é feito? É a 4 mãos ou é São Paulo que define e vocês têm que obedecer essa programação? Diz para nós como é que isso é tratado. Muito bem. O planejamento dos investimentos em qualquer um dos municípios operados pela companhia tem origem no contrato com o município. Então, se o município diz que quer ter uma estação de tratamento de esgoto de nível terciário para coletar todo o esgoto do município, a Sabesp vai fazer, vai atender. É lógico que tudo tem um custo, tudo acaba sendo transferido para o consumidor por meio da tarifa, mas tudo que o município coloca dentro do plano municipal de saneamento, que é um dos anexos que compõe o contrato de programa com a companhia, é o que norteia os investimentos. E esse planejamento sai do município, sai daqui. Então, São José dos Campos, a equipe da Sabesp em São José dos Campos, para atender o que consta no plano municipal de saneamento, no contrato de prestação de serviço da Sabesp com o município, planilha todas as obras necessárias. E isso aqui é um retrato de uma parte do que foi planejado aqui e a gente leva para a diretoria e a diretoria aloca o recurso, delibera e disponibiliza o recurso para que as obras sejam feitas. Júnior, muito boa aí a apresentação sua. A única dúvida ainda que ficou é que é o seguinte, vai ter um investimento muito bom, né? A dúvida minha só é a seguinte, a maior parte das reclamações realmente é dos bairros carentes, principalmente os bairros mais distantes, onde a prefeitura não dá um bom atendimento. Nós vamos ter, a reclamação nós vamos dar, os dois, né? Nós vamos ter essa melhoria nos bairros mais carentes? Então, vamos por parte. Foi detectado muita reclamação na zona sul da cidade, região do Morumbi, Campos Alemães, Colonial, República, Imperial. Então, se você ver lá, o item 6,
A gente vai fazer, desculpa, o item 10, em vermelho ali, é uma adutora de 600 milímetros a mais. Nós temos duas de 400, nós estamos fazendo mais uma de 600, para aumentar a oferta de água, para que eu consiga transferir água do reservatório Jardim Satélite, que fica ali na rua Porto Novo, até o reservatório Morumbi. E de lá, transferir água para os outros reservatórios, do Colonial, do Residencial União, do Parque Interlagos, do Parque Dom Pedro, a partir desse reservatório. Ele é a porta de entrada para a Zona Sul, para a ponta sul da cidade. Tem outras ações que nós já fizemos ao longo do ano, vereador, e vamos fazer nos próximos meses, que vai melhorar a distribuição lá, até que essa obra fique pronta, porque a previsão dessa obra é 24, 25, quer dizer, as pessoas também não podem ficar esperando isso indefinidamente. A gente vai aumentar a capacidade da bomba que transfere do R18, do satélite, para o Morumbi, então a gente vai ter uma oferta maior de água lá. Nós identificamos alguns lugares que tinham excesso de vazamento. Na Avenida João Miassi, que faz abastecimento para o Interlagos, a gente tinha uma adutora que dava muito problema. A gente acabou de remanejar 1.200 metros em 200 milímetros. Junto com isso, a gente remanejou um trecho da linha de recalque de esgoto, que recalca o esgoto do Interlagos para a Zona Sul, para o coletor Senhorinha, para que também tinha um histórico. Contratamos o remanejamento da rede na Rua Adonias, uma subdutora de 250 milímetros, ela é em PAD preto. Então, é uma demanda antiga, a gente remanejou, vai remanejar, contratou isso da parte de água lá, para garantir isso. Fora isso, nós fizemos um trabalho que é de redução de perdas, pesquisa de vazamento não visível, então aqueles vazamentos que ainda porventura não surgiram, a gente passa com um estetoscópio lá, como se fosse, auscultando, identifica, faz o reparo, se é ramal a gente troca, se é rede a gente faz o reparo. A gente fez 3 passagens lá já, então, para reduzir. É claro que alguns vazamentos ainda podem surgir. Do Jardim Sul, a gente tem um booster que abastece o Jardim Sul, e que foi motivo de muita reclamação ano passado. Ele havia um problema lá, nós corrigimos o problema no ano passado e fizemos uma interligação para poder garantir o abastecimento da melhor maneira possível. Então, assim, nós temos as ações de longo prazo, que são estruturantes, mas no dia a dia a gente trabalha para corrigir esses problemas, se não acabar de vez com o impacto, minimizar esse impacto na vida das pessoas. Daí, outra região que sofre muito do Santa Júlia, nós temos a obra, uma adutora. Hoje, a água que vai para a adutora que abastece o Santa Júlia, o Putim, é uma adutora de 200 milímetros em PVC. A gente já fez uma reversão no mês de setembro, porque nós temos 2 adutoras em paralelo. Uma de ferro, em 300 milímetros, e uma de 200 em PVC. A gente inverteu, passou a mandar água para o Putim na rede de 300, e a 200 ficou para abastecer a Granja, ali a região da Granja ali. Só que a gente está terminando uma obra, que é uma nova adutora em 400 milímetros de ferro. Então, muitos dos problemas que aquelas pessoas sofrem é por conta de ruptura dessa rede. É uma rede PVC com mais de 20 anos. A gente sai com 110 metros de coluna d'água da bomba que sai da Granja, fica ali na Praça Hércules, o reservatório da Praça Hércules. Então, a adutora não suporta. Então, a gente inverteu isso. Só que, assim, a gente também precisa, às vezes, contar um pouco de sorte. Assim, a gente vai rever. Nesse final de semana, ela rompeu antes da interligação que a gente fez ali na saída do reservatório. Então, a gente vai mexer para fazer lá dentro, estudar como fazer isso lá dentro do reservatório, para passar esse verão, mas, a partir de março, essa rede de 200 vai ser tirada de operação quando entrar a nova rede de 400, quer dizer, se fala 200 para 400 é o dobro. Não, como é área, é 4 vezes maior a capacidade de transferência. Então, assim, nós estamos trabalhando, tem o reservatório Petrobras, que vai ajudar um pouco também a Zona Leste, que é aquela região do Campo São José, do Mariana, do Pousada. Então, nós temos trabalhado nesse sentido. A gente tem um outro poço para colocar em operação na região do Novo Horizonte, o poço 183, também vai aumentar um pouco a oferta de água. Então, assim, tem.
Só que quando a gente terminar as nossas obras, que a gente fizer essa adutora, que sai aqui do centro da ETA e vai aqui em cima do viaduto aqui ligar, a gente vai ter uma adutora de 500 milímetros, a gente vai ter uma capacidade maior de mandar a água para a Zona Leste. Então, essa água sai da ETA, o vereador entra no reservatório 73 Itatetuba, que fica ali perto da Urbã, do velório da Urbã, e dali ele vai para o Jardim Americano, ele vai para o Santo Inês, ele vai para o Parque Nova Esperança, o R95. Então, a gente vai ter uma condição melhor, um tempo de recuperação maior, de fazer essa água chegar mais depressa na ponta do município. Além disso, a gente tem feito vários trabalhos de pesquisa de vazamento não visível, de gerenciamento de pressão, para diminuir o número de arrebentados, que, na sua maior parte, essa é a causa da falta d'água. Porque, quando há o arrebentado, às vezes você é obrigado a fechar o sistema, e quando você fecha esse sistema, demora para recuperar. Então, por isso, a gente remanejou lá no Interlagos. A gente vai remanejar também aqui. Nós estávamos com a obra em licitação, mas a prefeitura vai entrar com uma obra de ampliação da João Rodolfo Castelli. A gente ia remanejar ali também. Então, a gente vai remanejar junto com a prefeitura, porque a gente tinha medo de licitar. Ou a nossa obra sair antes, eles mexerem, a gente tem que mexer, ou demorar a licitação e a gente não conseguir fazer a tempo disso. Então, a gente vai fazer junto com a prefeitura o remanejamento de um trecho que a gente identificou com bastante vazamento, para diminuir esses eventos de vazamento, para poder atender melhor as pessoas, entendeu? Assim, eu quero que seja bem claro. Eu sei que vocês recebem muitas reclamações e nos repassam, mas assim, todos nós da Sabesp, desde da pessoa que vai para a rua até o Sérgio e até o diretor, tem muita preocupação e sofre muito com isso também, entendeu? Isso gera um desgaste muito grande em todos nós, assim, uma ansiedade muito grande em todos nós para resolver esses problemas. Muito bom, Júnior. Só você falou bem, falou da Sul, da Leste, né? A Norte também, Alto do Caetê, Alto Santana, o Costinha, Canindu, com aquela ampliação de 2.000 metros cúbicos, né, que você falou, deve resolver bem a situação lá da Norte. Vereador, sim, e a gente fez algumas adequações lá. Muitos dos problemas que nós tivemos, vereador, foi por conta de queda de galho, problemas de energia. Porque a gente tem, ali é uma situação mais crítica, porque a gente tem boosters, bombas em série. A gente começou com bypass. A água que chega lá, vereador, ela tá. A gente fez o bypass. Por quê? Eu pego aquela água e bombeio para cima. Mas nem toda a região precisa do bombeamento. Então a gente faz com que a água que estava chegando, eu abro ali e ela irradie para baixo, para a parte mais baixa. Então, se eu não resolvo, abasteço todo mundo, mas eu diminuo a mancha onde as pessoas ficariam sem abastecimento por conta da bomba estar parada. A gente melhorou bastante coisa, a gente tem alguns pontos que a gente está monitorando para poder ver e identificar quando há uma queda de pressão também, para ter ação disso no dia a dia. Sérgio Júnior, a cláusula 3.8 do contrato, ela prevê que a Sabesp não pode interromper sem fundamento, ou seja, sem uma justificativa plausível, a prestação de serviço. De acordo com a pesquisa da Arcesp, de satisfação do usuário, lá de 2017, aproximadamente 85% dos usuários que sofreram com a falta de água disseram que não foram notificados. Gostaria que vocês pudessem dar uma explicação a respeito. No caso de interrupção de fornecimento de água, quando é um serviço programado, nós temos que avisar a Arcesp, a Prefeitura, a Câmara, com 45 dias de antecedência. Isso são para interligações de obras em execução, onde a gente prevê que vai ocorrer a intermitência ou a falta d'água,
No entanto, a gente não consegue prever faltas d'água inesperadas, como, por exemplo, um arrebentado de rede. O sistema está sujeito a isso. A gente não tem como prever uma tempestade que vai interromper o fornecimento de energia elétrica. Então, é difícil a gente prever um acontecimento como esse. Nos casos de programação, sim, a gente avisa para a prefeitura, para as rádios, para os jornais, a gente cumpre essa antecedência de 45 dias, que é muito grande também, muito longa, esses 45 dias. Se a gente avisar hoje para um consumidor que daqui a 45 dias vai ocorrer uma falta d'água, daqui a 45 dias ele não vai se lembrar. As pessoas entendo, eu como operador de sistema de saneamento, que esse aviso deveria ser um dia, 2, 3, 4 dias antes, para a pessoa poder se preparar. Com 45 dias de antecedência, o consumidor ele esquece. É impossível a pessoa guardar uma informação de 45 dias passados. Tem mais perguntas? Juliana, tem pergunta? Então, eu queria fazer mais uma pergunta diante da situação que a gente tem assim passado aqui. O cidadão que está nos ouvindo hoje, quando ele vê falar, né, que a Sabesp tem os investimentos previstos, ele fala assim, não, mas eu já estou com esse problema há um tempo, né? Vou ter que aguardar 23, 24, até 25 para isso se resolver. Vocês sabem que tem aí um gargalo, né, que são alguns bairros. Eu cito aqui, Jardim Morumbi com frequência, Residencial União com frequência, Santa Júlia com frequência. Ou seja, tem alguns bairros que são com frequência. Eu falo Jardim Morumbi, que eu moro bem próximo ali, né, no residencial, no Jardim Sul. Quanto tempo essas pessoas vão ter que esperar, né? Ou seja, diante dessas reclamações, até o Zé citou alguns bairros, que você falou dessa previsão, esses que estão realmente aí gritando, né, até quando eles têm que esperar para que esse problema, de fato, seja resolvido para eles? Bem, os investimentos apresentados aqui são investimentos de 3, 4 anos, mas são investimentos em infraestrutura que vai melhorar substancialmente o abastecimento dessas regiões hoje problemáticas. Não quer dizer que hoje, se o cidadão reclamar de uma falta d'água, ele vai deixar de ser atendido, de forma alguma. O atendimento é imediato. Alguma ação a Sabesp toma para que ele tenha o abastecimento garantido. Pode ser uma rede de pequeno diâmetro, de ferro galvanizado, que precisa ser substituída, pode ser uma interligação, pode ser a adequação de um booster, de uma estação elevatória, mas, enfim, ele será atendido. Na pior das hipóteses, será atendido com caminhão-pipa até que a gente resolva o problema dele e que a água esteja entrando pelo cavalete e indo até a caixa d'água dele. Mas todos serão atendidos, ninguém vai esperar até que essas obras estejam concluídas. Sérgio vai completar. Vereador, então, vamos falar a questão do Jardim Morumbi. Como eu disse, a gente está fazendo a aquisição de uma nova bomba para transferir água do satélite ao Morumbi. E nós temos também fazendo uma adaptação, não é adaptação, uma adequação da bomba. Dentro da bomba tem uma peça chamada rotor. Em função do rotor, aumenta a vazão. Então, a gente vai aumentar a vazão de transferência para a região do Jardim Morumbi. Ao mesmo tempo, quando eu falo toda a região, a gente atacou aqueles principais motivos de falta d'água. Ou seja, a gente tinha no Interlagos, que recebe a água do Morumbi, uma rede que tinha uma quantidade grande de vazamento. Ou seja, se está vazando água numa rede, eu estou consumindo água do reservatório que atende toda a região. A partir do momento que eu troco essa rede, ela deixa de vazar, eu estou diminuindo o consumo do reservatório e estou tendo mais água para ofertar ao morador. Nós vamos fazer também no Campo dos Alemães a Adonias, uma rede de 250 em PAD preto. Nós vamos substituí-la. É um local que tem muita grande quantidade de vazamento. A partir do momento que eu substituir essa rede, isso
já no primeiro semestre do ano que vem, eu vou reduzir o número de vazamentos, as interrupções do bombeamento do Campo dos Alemães. O Campo dos Alemães ele é abastecido por um bombeamento a partir do reservatório que fica no Jardim Morumbi. Então, eu vou parar de interromper isso. Então, as pessoas vão ter uma quantidade de horas de maior disponibilidade de água. Então, o que a gente está fazendo? A gente tem medidas de curto prazo para melhorar essa qualidade, essa oportunidade de abastecimento, e a gente vai fazer obras estruturantes que são para melhorar a condição hoje, mas também para atender o crescimento que prevê o município. A gente tem vários empreendimentos saindo na ponta da Zona Sul e que serão atendidos também por isso. Então, assim, a gente está fazendo uma obra para 10, 15 anos, ou passando até o próprio fim do contrato. Então, são essas coisas. Santa Júlia, Putim, como eu falei, nós estamos terminando uma adutora de 400 milímetros, que vai também atender, ou seja, eu vou aumentar a oferta de água para eles. E vamos remanejar ali na João Rodolfo Castelli os trechos onde rompe, e quando rompe, eu tenho que fechar o abastecimento para poder consertar, para poder. Então, a gente vai diminuir, eu vou ter mais oferta de água e vou diminuir os eventos de falta d'água. Isso no curto prazo, isso já para, vamos por no mais tardar, quer dizer, para o primeiro semestre de 2023. Então, são as ações de curto prazo. E as obras estruturantes são para fazer frente à demanda normal, atual, mais a demanda que vai crescer com os vários empreendimentos, principalmente na região de Santa Júlia, que tem saído. Como também tem a adutora que vai sair lá do reservatório, campo da Petrobras, até o Santa Júlia. A gente vai triplicar a capacidade de reservação do Santa Júlia. Se eu considerar mais o do Petrobras, a gente vai quadruplicar a capacidade de reservação do Santa Júlia. Então, a gente vai melhorar essa condição. Então, a gente tem ações de curto prazo, que são essas que nós estamos fazendo agora, e as de médio prazo, que são os do investimento que a gente está colocando aqui agora, vereador. Só para complementar, acho que o Júnior não colocou lá no começo da fala dele, o índice de perdas de São José dos Campos hoje já caiu para 388. Então, a gente chegou em 420, 425, hoje 388, com tendência de queda. Só, assim, na oitiva da Arcesp, eles nos relataram que foram aplicadas cerca de 10 milhões em multas à Sabesp. Mas, por conta de uma cláusula contratual, a Sabesp reduziu essas multas para R$ 58 mil pagos à prefeitura. Os senhores têm uma explicação por que essas multas aplicadas pela Arcesp, segundo, com certeza, dados apurados por eles por falta, né, de cumprimento do contrato, por que esse valor não foi recolhido à prefeitura? Bom, porque no contrato, né, Sabesp Prefeitura, e na própria regulação existe essa possibilidade de redução. Uma multa de 10 milhões de reais implica em menos investimento da Sabesp para o município também. A Sabesp até agora investiu mais de 100 milhões de reais acima daquilo que previa o contrato com o município. Então, acho que existe um crédito nisso daí. Como eu disse, a Sabesp investiu na ampliação do sistema de esgotamento sanitário, tirando esgoto das ruas, do pé das crianças, e agora sim, né, já 2 anos para cá, planejando a ampliação do sistema de abastecimento de água, com obras de mais de 100 milhões de reais, como mostrado na apresentação, que vão praticamente resolver o problema de São José dos Campos e garantir uma segurança hídrica muito grande para os próximos 20, 30 anos. Os empreendimentos podem vir para o município que serão plenamente atendidos. Sérgio, para concluir, então, o que eu quero dizer para você? Esses investimentos, eles são assim bastante, vamos dizer assim, deixam uma questão meio
não tão clara que ele foi investimentos que para resolver problemas existentes, como no caso aqui, bem atenuante a falta de água. Quando você prolonga uma rede, é sinal que você vai estar atendendo mais clientes, né? Eu pego um exemplo dessa concentração de clientes verticalizados, né, num local que já existe uma rede. Vamos citar lá a região sul. Quantos condomínios, parque industrial, né, novos clientes estão adquirindo? A rede, né, que transporta essa água é a mesma, né? Ali no residencial Terras do Sul, Jardim Sul, enfim, muitos clientes estão chegando para vocês sem, vamos dizer assim, um investimento em melhoramento dessa rede. E isso dá uma consequência de falta, porque você tem mais consumo e o seu reservatório é o mesmo. Então, o que você fala, ó, a gente já investiu, né, mas esse problema ele continua existindo, né? Queria que você pudesse tirar essa dúvida, porque, para mim, fica aquela questão. Tudo bem, a Sabesp está fazendo um investimento, tá? Mas, para a solução do problema, a gente não está vendo. E você botou mais consumidor consumindo essa água, portanto, está faltando um pouco para mim, porque está indo um pouco para ele, não é? Então, eu vejo que esse investimento ele tem que ser direcionado, ou seja, agora em mais reservatório. Você tem que reservar mais, porque você aumentou o número. E aí, quando você não faz isso, você deixa o cliente insatisfeito. Estou errado na minha leitura, não? Não, perfeitamente, vereador. Muito bem, muito boa a sua dúvida e tenho certeza que vai esclarecer a dúvida de muita gente que nos assiste, que está aqui. Toda vez que um empreendimento vai ser lançado, o empreendedor consulta a Sabesp sobre a disponibilidade de atendimento de água e esgoto, assim como energia elétrica também, com a concessionária de energia elétrica. A Sabesp, por meio de uma carta de diretrizes técnicas, informa que aquele local dispõe de rede de água e esgoto com capacidade para fazer o atendimento dessa nova demanda. Ou informa que o local não dispõe de rede com capacidade para fazer esse atendimento. E aí, às expensas do empreendedor, ele tem que ampliar o sistema de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário para não afetar os consumidores que já habitam aquela região e atender o seu empreendimento plenamente também. Pode ser desde a substituição de uma rede de água de pequeno diâmetro, como a perfuração de outro poço artesiano. E isso existe, ocorre na Sabesp inteira, nos 375 municípios operados. Então, no caso de novos empreendimentos, loteamentos, prédios comerciais, residenciais, o empreendedor precisa melhorar o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, caso ele não tenha condição de fazer o atendimento. Assim como a prefeitura exige que ele faça melhorias no viário, etc., e o empreendedor tem que fazer e faz essas melhorias. Tá bom. Se os senhores vereadores não tiverem mais pergunta, vou fazer alguns encaminhamentos para a gente delinear para o fim da nossa reunião. Não? Tranquilo. Então, em nome da comissão, nós requeremos que a Sabesp possa enviar a esta comissão toda a documentação relativa a registro de falta de água, a essa baixa pressão, que são registros de reclamações provenientes dos usuários, da própria prefeitura, ofício da prefeitura, da Arcesp, devolutivas da Sabesp para os usuários e para também a prefeitura e a Arcesp, bem como os documentos referentes à rede de abastecimento de água, a época em que foram instaladas, investimentos, troca de equipamentos e materiais modernizados, etc. Ademais, requeremos também todos os documentos atenientes a eventuais punições que a Sabesp tenha sofrido, multas, datas, valores, motivos, comprovando de pagamentos dessas multas. Isso porque a nossa comissão, ouvindo a Sabesp, vai caminhar para um relatório final
conclusivo, não é, daquilo que nós coletamos aqui de informações a título de preservação de um direito do consumidor, né, e cliente da Sabesp no nosso município. Eu quero pedir aos funcionários desta casa a transcrição desta oitiva para que sejam encaminhados aos vereadores e também para, né, os ouvidos, né, o Sérgio e o Júnior. Antes de finalizar, eu quero dizer aos senhores que, para nós, é motivo assim, de satisfação e respeito a presença de vocês aqui hoje. Nós estamos cumprindo, né, o nosso dever de fiscalizador, de ser essa caixa de ressonância da população com a prefeitura e com os órgãos que prestam serviço na nossa cidade. E dizer aos senhores, os atendimentos pontuais, temos que agradecer, principalmente o Júnior, que a gente fala mais, né? O Leandro, que alguns vereadores até falam assim, não, mas a Sabesp, a gente liga lá, eles, né, atendem. E nós aqui temos essa convicção de que há esse atendimento. A comissão em si, ela tem algo maior, né, que é assim, é a cidade como um todo, né, e esse contrato aí de 30 anos, né, celebrado entre a Sabesp e a prefeitura. Então, esta comissão está um pouco mais, vamos dizer assim, ampliada no sentido de buscar, né, esse atendimento de forma geral para a nossa cidade, né? Então, agradecer aos senhores aqui a presença. A nossa reunião está terminando às 11h41, né? Foi realmente um tempo, acho que precioso, para nós, vereadores, para quem está na sua residência acompanhando, e eu tenho certeza que juntos a gente vai buscar, né, um melhoramento, né, no anseio que a população tem aí feito e nos pedido que fizesse por elas. Então, quero agradecer aqui a presença dos vereadores, dos assessores, dos funcionários dessa casa, da imprensa, e está encerrada, então, esta presente oitiva.